Se der, daqui a pouco eu mando esse slide, que é sobre as atividades econômicas do continente europeu, né? Então, aqui a gente tem, da página 126 em diante, esses tópicos que estão aqui, né? Então, a primeira coisa, quando a gente vai analisar a situação da Europa, em termos econômicos, é lembrar que ela tem um desenvolvimento industrial heterogêneo, né? Você vai ter países mais ricos, mais dinâmicos, e vai ter países em estágio intermediário de desenvolvimento, como é o caso dos países do sul da Europa e também alguns países do leste europeu. Então, a gente tem alguns destaques, como, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra, são países que têm um dinamismo, uma diversidade industrial e econômica muito forte, né? E também a questão da distribuição da população economicamente ativa em setores da economia. Então, a primeira coisa que a gente lembra, né, é que a primeira coisa que a gente lembra é que a maior parte da população economicamente ativa da Europa está distribuída no setor terciário, né, no setor de serviços, no setor de comércio, né, e aí a gente pode destacar principalmente o turismo, né, que é uma fonte de renda muito importante para a região europeia. Então, isso é uma característica importante. O fato, né, da gente ter essa distribuição da população no setor terciário tem muito a ver com a questão urbana, né? Então, boa parte da população europeia, como a gente viu nas aulas anteriores, vive em áreas urbanas, em cidades, metrópoles, e isso naturalmente condiciona uma maior oferta de serviços, né, de comércio, que consequentemente ocupa boa parte da mão de obra ativa, né? Na sequência, num número menor, a gente destaca o setor secundário, industrial, né, transformação, e uma parte pequena, em torno de 7%, 10%, dependendo do país, que vai estar ocupada no setor primário, né, que envolve desde a agricultura, pecuária, setor de extrativismo, em geral, e a pesca, né. Outra coisa importante, né, quando a gente fala em economia da Europa, é bom lembrar dos aspectos históricos que levaram ao processo de industrialização, né, a primeira, segunda, terceira e a quarta revolução industrial, que também é importante a gente destacar, uma vez que a Europa passou por todas essas fases de revoluções industriais, diferente de outras regiões do mundo. Então, também é um assunto importante, né, e que pode ser lembrado aí em função do contexto econômico. Associado à questão industrial, a gente vai ver algumas áreas, alguns exemplos de contextos industriais na Europa, a gente pode também caracterizar o setor agropecuário, né? A agricultura e a pecuária na Europa, ela tem limitações físicas naturais, como, por exemplo, o clima, o tamanho do território, né? Disponibilidade de áreas para avanço da atividade agrícola e também da pecuária. Porém, ela tem características que permitem ela desenvolver uma elevada produtividade. Então, mesmo diante dessas limitações físicas naturais, a Europa apresenta uma alta produtividade agrícola, agropecuária, em função das seguintes situações. Primeiro, que ela utiliza grande quantidade de tecnologia, então você tem um nível muito alto de mecanização, né? Então você tem fazendas que são mantidas por um número muito pequeno de funcionários, né? Por causa da utilização de tratores, colheitadeiras, né? Tudo que tem de mais moderno atualmente eles conseguem utilizar. Eles têm também uma boa utilização de outros insumos, né? Que podem ser desde insumos químicos, a questão de tecnologias na área
das sementes, né, ou seja, biotecnologia, melhoramento genético de plantas e animais, entre outros, confere uma alta produtividade. Então, também é importante lembrar dessa revolução, né, tecnológica e científica que o setor agrícola ou setor agropecuário utiliza na Europa. Uma outra característica importante é o tamanho das propriedades. Então, na Europa, diferente do que acontece no Brasil, ela vai ter um predomínio de propriedades pequenas e médias. E também essas propriedades, né, elas costumam ser associadas a uma certa estabilidade no que diz respeito à questão do êxodo rural. Então, como a Europa começou a se urbanizar desde o século XVIII, né, e de uma maneira lenta, ela conseguiu também oferecer nas áreas agrícolas uma boa infraestrutura, né, transportes, infraestruturas, né, que ajudam o agricultor a ter um melhor processo de produção e escoamento da sua lavoura, da sua produção, né? Então, essa integração do setor agrícola com as infraestruturas é muito importante também entender. No entanto, uma coisa que é sempre questionada na Europa diz respeito às medidas protecionistas, né? As barreiras protecionistas fitossanitárias que estão associadas à instituição do PAC, Política Agrícola Comum. Essa política agrícola comum ela foi criada no cerne da União Europeia e ela tem como objetivo primordial a produção de alimento na Europa. No entanto, nos últimos anos, ela foi aprimorada, ela foi intensificada com algumas outras diretrizes, né? Então, dentro do PAC, se tem, por exemplo, cotas de produção, então todos os países têm lá uma quantidade determinada de produtos que eles podem, de quantidade de produtos que eles vão oferecer no mercado, né? Você tem um conjunto de medidas econômicas que vão subsidiar os trabalhadores agrícolas, os fazendeiros, então a gente está falando de empréstimos com juros baixos, né? Coisas que facilitem a vida do agricultor. Ao mesmo tempo, você tem subsídio para comprar equipamentos, máquinas, etc. Você tem como contrapartida uma sobretaxa de produtos importados. Então, por exemplo, o agricultor europeu ele paga menos imposto do que um agricultor brasileiro, então isso diminui a concorrência, né? Deixa ela desigual. Então, também é uma coisa que está dentro do PAC, né? Você tem incentivos fiscais para exportar, então os agricultores têm uma série de medidas que facilita o processo de produção e escoamento da sua lavoura, né, facilitando aí a venda no comércio internacional, diferente de quem vai vender para a Europa. E, em alguns casos, alguns fazendeiros até recebem dinheiro para não produzir, ou seja, há casos, né, mediante a cota, que você recebe para não produzir. Então, até isso a gente consegue observar dentro da União Europeia, né? É um setor importante e, como eu falei, tem alta produtividade em função do nível elevado de tecnologia. Um dos argumentos defendidos pela União Europeia em relação ao PAC, em relação a essas políticas de subsídios, é melhorar a concorrência dos seus fazendeiros em relação aos concorrentes e também fixar o homem do campo, né, nas áreas rurais, fazer com que eles não saiam, não tenham necessidade de buscar emprego, renda nas cidades, ou seja, evitar o êxodo rural. Além disso, eles também usam o argumento de preservar hábitos, costumes, culturas que são intrínsecas a algumas atividades agrícolas, né, em algumas regiões da Europa. Então, a gente poderia destacar, por exemplo, regiões que se produzem um determinado tipo de queijo, que tem uma característica cultural, histórica, e isso se assemelha a um dos objetivos do PAC, né, dessas políticas agrícolas, de manter o homem no campo e, ao mesmo tempo, preservar cultura, preservar a história em relação a essas áreas agrícolas. Uma coisa importante é o setor de pesca. A Europa tem uma grande produção de pescado, né? Basicamente produção de pescado no âmbito da captura, né?
O que quer dizer? Então, você tem aqueles navios que lançam redes no mar e vêm recolhendo o pescado, né? Diferente de fazendas aquáticas, né? Ou aquicultura, que você pode criar peixes ou outros produtos de origem aquática dentro de um determinado contexto artificial, né? Então, o mercado de pescado na Europa é muito importante. Você tem países como Noruega, Suécia, Portugal, Espanha, tem uma boa produção de pescado, tá? Então, são algumas situações que requerem algumas análises, né? Então, desde o século XVIII, a atividade industrial, já mudando um pouquinho aqui o foco, ela vem sendo desenvolvida, né? Então, ela trouxe o crescimento econômico, o desenvolvimento e uma série de atividades paralelas a elas, que a gente destaca a infraestrutura, né? A urbanização, mas também tem os problemas ambientais, né? E alguns destaques na questão europeia, né? Seria o primeiro o Reino Unido, que tem indústrias na área de metal mecânica, petrolífera, automobilística, mas também tem um setor terciário, principalmente no setor financeiro, na cidade de Londres, né? Que é bem desenvolvido, né? O setor de serviço. E nas últimas décadas vem se especializando na questão do setor terciário, né? Principalmente também o setor de turismo, entre outros. Você tem aqui o Vale do Rio Ruhr com o Reno, né? Então você tem uma integração dessas duas bacias hidrográficas e juntas elas vão agregar territórios de países como Alemanha, Bélgica, França, que são onde vai correr rios, onde o rio passa em áreas extremamente industrializadas, né? E a integração dessas duas bacias é feita por meio de canais, né? Que desvia o rio, facilitando o escoamento da produção. Então, você tem empresas como Volkswagen, Bayer, né? Empresas de vários segmentos que atuam na região, né? Destaca, por exemplo, a região de Hamburgo, na Alemanha. Então, é uma das áreas mais densamente industrializadas da Europa, né? A Alemanha, por exemplo, é um destaque, né? Talvez o maior PIB da União Europeia, com economia extremamente diversificada, moderna, né? Informática, biotecnologia, química, automotiva, entre outros. A França, ela também tem uma peculiaridade, né? O país tem uma diversidade industrial, empresas que vão desde automotivas, empresas aéreas como a Bombardier, você tem um setor de química ligado a cosmético muito grande, né? Então, poderíamos falar de áreas como cosméticos, cremes, perfumes, etc., além de algumas áreas ligadas ao setor têxtil, né? Então, também é um país que tem um investimento muito grande em ciência e tecnologia e é destaque também na Europa, né? A Itália, ela tem duas situações bem peculiares. Primeiro, o norte da Itália é a parte mais rica, que compreende ali a região do Vale do Rio Po. Então, você tem as grandes montadoras, como a Fiat, Ferrari, né, que fica na região norte, ali em Roma, Turim, né? E, ao mesmo tempo, você tem o sul, né, o centro-sul da Itália, a gente vai ter ali atividades ligadas ao setor industrial na área têxtil e naval, mas também tem um setor primário muito forte. Então, você tem algumas áreas de petróleo, algumas áreas de gás, algumas áreas de minério, que também pode ser agregado à questão agrícola também, né, agropecuária na Itália, tá? A Holanda é um país que vale um comentário, porque a Holanda é um país pequeno, mas tem uma diversidade econômica muito grande. Isso está relacionado com a busca da tecnologia. Então, para vocês terem ideia, um dos maiores produtores de flores no planeta é a Holanda, né? Mas o território é pequeno, limitado para caramba, né? E isso foi obtido à custa de investimento em ciência e tecnologia, tá? Além disso, tem um setor de infraestrutura muito grande, então você tem um setor portuário que integra bem os transportes, os modais, né? Quer ferrovia, quer hidrografia, entre outros. Então é importante a gente lembrar desse detalhe aí também.
A Suécia, né, tem grandes montadoras de caminhões, ônibus e automóveis, né, além de uma fábrica de aviões de caça também importante. E a Suíça, ela destaca desde a química a alimentos, né, sede, por exemplo, da Nestlé. Então, é um panorama muito diverso em relação à Europa, né? Aqui a gente tem algumas áreas de destaque no que diz respeito à localização. Então, você pega esse corredor aqui, seria uma área mais dinâmica, né? E, como eu falei, ela vai integrando rios, ferrovias, né? Que ajuda no escoamento da produção, né? Então, é importante lembrar disso. Esse mapa ele foi tirado de um relatório sobre infraestruturas, principalmente na Bélgica, e aí o destaque está sendo dado a Antuérpia, na Bélgica, mas lembra aquele desenho que eu fiz há pouco, né? Então seria que a grande banana econômica da Europa, né? Esse corredor onde tem sede de várias indústrias na Europa. Então também chama atenção esse detalhe, né? Sobre a... Oi? Ô, Dirley. Oi. Pergunta para você, é igual você falou que ali a plantação de flores é grande na Europa, na Holanda, sofre também no inverno também? Sim, também pode acontecer porque eles têm estufa, né? É o que eu ia complementar aqui agora. Porque eles produzem basicamente o ano todo e tem lugares que se utiliza de estufas. No caso da Holanda, né, como eu falei agora há pouco, tem universidades lá que são especializadas em produzir produtos em estufas. Então, tem lugares lá que conseguem produzir 30 quilos de alimento dentro de 1 metro quadrado, né? De uma área de 1 metro quadrado. Né? Então, seria muita coisa, e isso é feito a custa de muita pesquisa científica. Né? Então, são áreas que a gente pode destacar também. Tá? E as flores, né? É uma coisa que é muito comum lembrar da Europa, principalmente a Holanda, né? Então, hoje no Brasil nós temos a cidade de Olambra, que foi constituída em parte por imigrantes holandeses que desenvolveram atividade de floricultura no Brasil. Né? Então, junto com isso, a gente pode lembrar. Na Europa, a agricultura ela é um pouco diferente da nossa, no que diz respeito aos tipos de produto, por causa dos fatores naturais. Isso tem que ficar claro. Então, no Brasil, por exemplo, um produto que é muito complicado de produzir, que é o trigo. Ele é muito comum em áreas frias. Já na Europa, você tem uma boa produtividade do trigo, né? Então, esses cereais, grãos, cereais, vão ocupar boa parte da Europa e principalmente nas estepes no leste da Europa, né, nas áreas de cultivo irrigado. A batata ela tem uma importância muito grande para a Europa, porque lá, diferente do brasileiro, diferente do asiático, o arroz não é muito comum de ser consumido diariamente. Né? Então, talvez a gente poderia ter uma substituição do arroz pela batata, tanto das formas mais variadas de cozinhá-la, de fazê-la, como a sopa, né, que é muito comum na Europa também, e a base dela é a batata. Né? Lembrando que a batata não é um produto típico da Europa, ela é uma cultura introduzida. Né? Já no sul, na região do Mediterrâneo, como eu falei, devido ao clima, você vai ter uma diversidade, uma tendência a policulturas, né? Apesar de que nos últimos anos há uma tendência à especialização de cultivo, ou seja, eu venho trocando o processo de produção de policultura por monoculturas. Então, isso tem a ver com a questão econômica, né, em especial. Mas se destaca na região do Mediterrâneo uma diversidade de frutas, principalmente cítricos, né? Depois a questão da uva, as oliveiras, entre outros, em função do clima. Com relação à pecuária, né, a maior parte da produção vai ser intensiva, né, o gado vai ser criado em estábulo, em vez de ser criado em pastagem, como é o caso do Brasil. E além da questão do gado, a gente destacaria também na Europa rebanhos de ovelhas, né,
depois também os suínos e aves, né? No caso das ovelhas, além da questão da carne, você tem a produção de lã, né? Lembrando que um dos maiores produtores de ovelha no mundo é a Nova Zelândia, né? Mas a Europa tem essa cultura também de produzir as ovelhas para diversos fins, né? Então, também é importante. Então, a gente tem essa questão, né? E aqui a gente tem algumas imagens que vão analisar a distribuição dessas atividades agropecuárias, né? Então, cereais, agricultura pecuária moderna, mecanizada, né? Lembrando que algumas culturas levam em consideração o clima, né? Então, você tem culturas que no inverno elas não são produzidas, geralmente são produzidas na primavera, verão, em função do clima, né? E aqui a gente tem algumas imagens de produção agrícola, né? No caso aqui, a mecanização destacada e também como é que o gado é criado na Europa. Geralmente ele fica paradinho lá, tudo é entregue para ele, né? No estábulo, né? Agora, na Suíça, nos meses de primavera e verão, eles costumam soltar o gado, né, fazer rodízio de piquete, ele passa durante um período do ano e depois ele é levado para o estábulo, né? Isso ajuda, por exemplo, no processo de fertilização do solo, né? Então, a matéria orgânica depositada pelo gado ali naquela pastagem nos meses de verão, no ano seguinte, ela é usada para a agricultura, né? Então, você tem também essas tecnologias, digamos assim, que são bem utilizadas, bem disseminadas na Europa, além da associação de mecanização, de biotecnologia, entre outros, tá? Então, são coisas que a gente pode lembrar também em relação à Europa. Junto com a questão econômica, né, a gente destaca a questão da pesca, principalmente nas águas do norte, né, nas águas frias do norte, e também o setor de recursos minerais. Lembrando que a Europa tem um território com diferentes contextos geológicos, né? Então você vai ter lugares que vai ter minerais, metálicos, outros petróleo, gás, mas em pequena quantidade, né? Lembrando que, do ponto de vista energético, a Europa importa petróleo, gás, porque o que ela produz não atende a sua demanda, né? Então também é importante. E lembrar que esses minerais eles têm um peso muito grande no processo de industrialização, né? Então, na Revolução Industrial era necessário, além da energia, o minério de ferro. Então, isso também é importante fazer essa junção, essa relação entre a base geológica, o processo de industrialização que tem em algumas regiões da Europa. Uma coisa importante são as infraestruturas, os transportes. Então, a Europa ela tem um destaque muito grande nessas infraestruturas, porque ela tem uma boa rede de transportes. Além do transporte, eu também gostaria de destacar a questão das telecomunicações, né? Telefonia móvel, fixa, internet, entre outros. Então, isso também é muito tranquilo na Europa, o que ajuda na questão econômica. Agora, sobre a questão dos transportes, é importante lembrar que tem um predomínio de ferrovias, hidrovias, que diminui o custo de transporte, né? Que gera um custo-benefício bom para a economia. E, além disso, né, você tem também, no caso das rodovias, que não são tão usadas para transporte como é o caso no Brasil, né, mas elas têm uma ótima qualidade também, né? Então, no caso do transporte, privilégio é dado às ferrovias, às hidrovias e depois às rodovias em alguns casos, até porque a gente sabe que tem produtos que é melhor ser transportados por rodovias, os caminhões chegam em lugares que um trem, um barco não chega, então você tem essa junção de vários modais de transporte, né? Então é importante lembrar disso e há uma integração de várias bacias hidrográficas com um projeto como esse aqui. Então você constrói canais que juntam um rio ao outro, né? Que junta não, que integra, né? Melhor dizendo, né? Então isso é importante também para ajudar nesse dinamismo. Aqui a gente tem alguns corredores hidroviários, né? Então, o Danúbio, que sai aqui para o leste europeu, né? O Rio Reno, que integra com o Rio Ruhr, né? Então, você tem essas
diferentes integrações de bacias que ajudam no escoamento das hidrovias da Europa. E aqui a gente tem obras que fazem o que a gente chama de cruzamento de rios, né? Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem a construção de um cruzamento, que a ideia é juntar um rio ao outro, né? Juntar não, integrar, né? Fazendo com que um navio saia de uma bacia hidrográfica e consiga entregar em outra, né? Então, você tem essas obras que são muito importantes. E também o setor portuário. Também o setor portuário, que é importante, né? Então, os portos da Europa são muito bem equipados, são muito bem de infraestruturas, né? De guindastes, integração de hidrovias e tal. Isso melhora o sistema de escoamento de produtos. E aqui é uma imagem de uma rodovia, né? Que a gente pode ver a boa qualidade dela, né? Várias pistas e tal, e a rede de rodovias da Europa aqui. Então, são algumas situações importantes que a gente tem em relação à Europa. Tá? Deixa eu fechar aqui.